Bom dia a todos, né? Então, a gente vai hoje sobre Vygotsky, tá? Então, um pouco, né? Então, há muitas teses de doutorado sobre Vygotsky, certo? Então, a gente vai falar sobre a parte que nos interessa, que é a parte da aprendizagem colaborativa, tá bom? O que me impressionou, né? A gente está escrevendo sobre ele um pouco, então me impressionou bastante a qualidade dele em aprendizagem de línguas, né? Vygotsky era um gênio em línguas, tá? Então ele nasceu na virada do século XVIII para o XIX, né? Perdão, 19 para o 20, né? Então é 1896, essa cidade pequena da Bielorrússia, né? Hoje em dia chama Orsha. Hoje em dia ela é a União Soviética, mas ela era Bielorrússia na época, tá? Lembrar que a Revolução foi em 1914 a 17. Aprendiz do Jean Piaget. Então, bom, gente, não, ele, né? Vygotsky, a família dele era judia, né? De origem judia, tá? O pai era um banqueiro, né? É um executivo de banco, então era um banqueiro, Semyon. E a mãe era uma professora, tá? Professora formada, né? Licenciada. Eles tiveram 8 filhos, tá? A literatura não sei se narra se teve filhos que faleceram, mas a família tinha 10 pessoas, né? Então, Cecília, que era professora, ela foi, né, professora, ela se dedicou muito à formação das crianças, muito, muito, muito. Então, ela era altamente devotada a educar, na educação, principalmente das crianças dela, né? Para o pai também. O pai era muito preocupado com isso, tanto é que logo que as crianças saíram de bebê, né, da infância primeira, ele quis mudar de cidade, porque ele achava que a Orsha era muito pequena. Então ele pediu para ser relocado, né? E foi para essa cidade de Gomel. Gomel seria assim na cidade em São Paulo seria Campinas, tá? São José dos Campos, talvez, né? Mas em São Paulo. Mas era uma cidade grande, né? Para os padrões da Bielorrússia, tá? Talvez fosse a segunda ou a terceira cidade da Bielorrússia, né? Brasília, talvez seria, né? Tá? Então, para quê? Para propiciar um desenvolvimento adequado para as crianças. Então, o que a família pensou que a cidade precisava ter uma biblioteca boa, pública boa, né? Eles tinham muitos livros, mas eles queriam mais para as crianças, né? Então, biblioteca boa. Queria que a cidade tivesse teatro, né? Museus. Então, vida cultural, né? Certo? Que tivessem cafés, não cafés como a gente entende hoje, né, mas cafés com poetas, cafés com escritores, cafés com sarais, né, reuniões de intelectuais. Eles queriam isso para a vida, para que as crianças pudessem ter acesso a isso, tá? E Vygotsky tinha, como eu falei, então o slide, né, muita facilidade para aprender línguas, né? Logicamente ele era origem russa, né? Então ele aprendeu russo da língua materna, mas ele logo aprendeu o alemão, né? Porque nessa época que a influência alemã era muito forte, né? E concretamente nessa região da Bielorrússia. Então ele era fluente. Basicamente ele foi duplamente alfabetizado, né? Em russo e alemão. Mas logo, né? Logo ele pela ascendência judia, ele aprendeu o hebreu, tá? Depois a França, o domínio cultural da época, né? Só leu Tolstói, né? Guerra e Paz, é França, né? A França era a referência cultural da época, tá? E ele aprendeu inglês, não sei por que razão, mas ele quis aprender inglês, né? Ah, sim, Inglaterra, né? Não é americanismo, não. Inglês, quando se falava, falava na Grã-Bretanha, na Inglaterra, tá? Então, aí, estudando lá no ginásio, depois do colégio, chamava ginásio, na verdade, né? Então, aí ele, já no primeiro ano lá, ou no final da primeira etapa, né? O professor dele falou, o Léo, Lev, né? Lev é o nome dele, né? Você tem jeito você podia aprender latim e grego, né? Aí ele falou que não gostava muito, porque ele não estava pensando nessa parte clássica, né? Mas o professor falou, não, aprende aí, você tem dom, né? Então, o professor deu livros, né? Acho que deu Odisseia para ele, né? Então ele aprendeu latim e grego, tá? Então, aí, quando ficou adulto, né? Ele já querendo
já sabendo todas essas línguas aí, ele aprendeu Esperanto por conta própria, né? Tá bom? Então, ele aprendeu 5 línguas fluentes, né? Ler, escrever e falar. 2 para trabalhar bem, que foi o latim e grego, que ele talvez não falasse. Provavelmente o latim ele falasse, mas ele não conversava, né? Perdão, o grego ele não falava, acho que só lia e escrevia, tá? Mas tá bom, né? E uma estudando, né? Esperanto, tá? Tá ótimo, né? Então, aí, né, pessoal, queria comentar isso, né? Nessa primeira introdução, como é importante, primeiro, o zelo dos pais, né? A preocupação dos pais, que a gente todos sabemos aqui, né? Mas como é importante, de fato, numa história conhecida, essa preocupação da formação, né? Da dedicação da família, a intervenção, né? E criar os meios, né? Criar as condições para que todas as crianças foram excepcionais, tá? O Vygotsky era um genial, mas toda a família foi, né? A principal biógrafa do Vygotsky era a irmã dele, inclusive, né? Tá? Esqueci o nome, acho que é Marioska, acho que era Marioska, né? Então, depois, que legal, né? Também esse zelo aí para vocês, né? Para nós, o zelo dos professores, concretamente o professor de literatura, né? E eu não sei bem se era só literatura, mas talvez fosse literatura e retórica, tá? Porque naquela época tinha retórica também, né? Mas que ele cutucou o rapaz, né? Ele não estava muito afim de aprender latim e grego, mas o professor foi lá, insistiu, no sentido de incentivou, né? Sem empurrar. Então, abriu fronteiras, né? Abriu horizontes e o Vygotsky foi, né? Tá? Cutucou e ele foi, certo? Então, já entrando, né? Então, só para o quadro é interessante, né? Porque a gente já está falando da colaboração, né? A gente está falando da colaboração. Na aula do professor Kazu, ele falou, né? É um modelo que eu sugeri. Sugeri por causa de um livro, um livro de um francês chamado Habardel. Ele fala que a inteligência artificial pode ser encarada educacionalmente como uma coisa colaborativa, tá? Então, ele não fala bem essa palavra, esse termo, que é o termo mais novo, né? Mas ele cita isso. E a gente eu pedi para o professor Kazu colocar o exemplo do Star Trek Next Generation, que é o Data, né? Aquele androide Data, que ele é uma inteligência artificial sofisticada, né? Tá? Mais sofisticada que o Jarvis do Homem de Ferro, por exemplo, né? Também, lá é século 24, né? Então, o Jarvis é século 21. Então, mas o Data é um super androide, uma inteligência artificial super sofisticada, que colabora com a equipe, né? Tá? Mas então aqui, Vygotsky, ele foi o pai dessa teoria, né? Do desenvolvimento sociocultural. Né? O que fala em linhas gerais, essa parte do desenvolvimento aqui? Vamos entender, né? Então, segundo Vygotsky, as interações que as crianças e os educandos, né, mais as crianças, Vygotsky inicialmente, né, começou a estudar isso. Quando que ele começou a estudar isso? 22 anos, tá? 22. Ele acabou de formar e já começou a estudar esse negócio aqui. Ele morreu muito cedo. Morreu com 39. Eu achava que era 36, mas aí, pelo menos em algum lugar, eu ouvi 39. Mas, sei lá, morreu com menos de 40 anos, tá? Então, ele dizia que as interações das crianças são muito importantes, né? Por exemplo, um filme novo, né? Esqueci o nome, eu sei o enredo, né? Mas o enredo é um filme iraniano, né? Que mostra como as crianças Irã e Iraque, elas se entendem, né? Elas nem falam a mesma língua, mas se entendem na fronteira lá, tá? Então elas brincam, elas se ajudam, né? Depois, quando fica adulto, pode complicar, mas as crianças se entendem, né? Tá? Então as interações sociais são muito importantes no desenvolvimento das crianças, tá? Segundo Vygotsky, eu acredito muito nisso também, né? Então, ele identificou que se chama... Ele foi paralelo, assim, a Piaget. Piaget foi um pouquinho depois de Vygotsky, né? 15 anos depois, né? Mas Piaget viveu muito mais, né? Vygotsky morreu em 1900 e... Vygotsky morreu em 1936, agora que eu entendi, né? Morreu em 1900, né? Mas como ele morreu, nasceu em 1896, ele morreu com 39 anos. Perfeito, é isso mesmo. Então, Vygotsky, ele formulou a ideia de funções mentais elementares, né? E aí ele distinguiu fases dessas, ou
atributos dessas funções e aí deu nome. Então, quais são essas funções elementares básicas, né? Ou low level, que ele chamou? Atenção, a criança, o bebê, né, vai tendo atenção primeiro, depois a sensação, né, a mão, a boca, né, comer as coisas, morder quando os dentes começam, né? Depois a percepção, tá? Qual é a diferença? Atualmente, né, a gente sabe, né, da parte psicocognitiva, que percepção é uma junção de sentidos, tá? Então a sensação é cada um dos sentidos e a percepção é a junção deles, né? Na verdade é a junção com alguma ideia, né? Tá? Então, percepção é uma ideia dos sentidos, no fundo é isso, tá? Então, atenção é primeiro, sensação é segundo, percepção, uma ideia dos sentidos, certo? E depois a memória, que a criança, né? Ela aprendendo essas coisas, ela vai memorizando aquelas coisas que mais lhe chamam a atenção, né? E aí ele não tratou muito da parte afetiva, mas a parte afetiva, né? Como divertidamente fala bem, né? A gente pretende falar divertidamente, mas vamos ver como é que essa semana vai render. Se der certo, a nossa previsão é falar do divertidamente semana que vem, tá? Então, mas a memória básica, né? A memória que vai ser profunda. Por que ela não é tão profunda? Porque a massa cinzenta, sabe-se hoje em dia, né? Que a massa cinzenta escura, ela demora um pouco para se formar no homem, né? Não está muito claro, né? Sim, quando que de fato a massa cinzenta escura está bem formada no homem, né? Mas assim, para ter idade ainda não tem, tá? Então, tipo assim, 3 anos, né? 4 anos, assim, ainda não está bem formada. Tem alguma coisa, então, tanto é que o Divertidamente fala da menina de 11 anos, né? Tá? Ok? Ela já tem massa cinzenta escura, né? Tá? Então, a memória profunda está na massa cinzenta escura. Vamos lá. Então, tem um grau de memória, né? Então, essas fases iniciais, funções mentais elementares. Mas o nosso interesse aqui não é, né, o meu curso de pedagogia, nosso interesse aqui é no posterior, tá? Na fase seguinte, que é as funções mentais avançadas, ou high level, segundo a nomenclatura de Vygotsky, tá? Então, ou seja, para que não cesse, e não cessa nunca, né? Então, a gente acredita, né? Mas é verdade que eu vou falar, né? A gente quer aprender sempre. Tanto é que nós aqui estamos, né? Já estamos adultos, já estamos, assim, maduros, né? Na nossa formação. Mas a gente está aprendendo, está querendo aprender, está com ganas de aprender. É sábado de manhã, um dia tão bonito aqui, está aguentando o japonês falando aqui, tal, né? Então, uma mostra clara, uma prova clara de que a gente quer aprender, tá? Então, Vygotsky falou que para que esse desenvolvimento cognitivo significativo, né? Ele já usava essa palavra, tá? Ocorra, é preciso adquirir funções mentais elevadas, funções mentais avançadas, ou funções mentais de alto nível, tá? Ok? Então, é essencial, é essencial. Então, a gente viu na sábado passado, pelo menos quem não está síncrono, na aula passada, a gente viu que Piaget e Wiener Piaget fala do desequilíbrio, né? Então, é preciso provocar um desequilíbrio né, entre o meu modelo de conhecimento, o meu esquemata, né, certo? Segundo Piaget, e a realidade. E esse desequilíbrio é que provoca, né, a assimilação, acomodação e a homeostase. A homeostase é quando o meu modelo, né, adequa-se à realidade, né? Assimilação e acomodação, equilíbrio, certo? Essa é a estrutura, o equilíbrio das estruturas cognitivas. Essa é a teoria do Piaget. O último livro do Piaget foi isso aí, 1978, tá? Então, mas claramente para isso já tem que ter, usando Vygotsky, já tem que ter funções mentais avançadas, tá? Para fazer esses modelos, né? Para fazer esses esquemas. Né? Piaget não falava de modelos, falava de esquemas, né? Ok. Então, entrando na nossa preocupação, então, são as funções mentais elevadas, certo? Avançadas. Tanto faz, né? Então, Vygotsky, ele lançou esse termo do outro com mais conhecimento. Em inglês, que eu vou usar a nomenclatura em inglês aqui, né? More knowledgeable
other. Ou o outro com mais conhecimento, tá? Aquele que sabe mais, né? Tá bom? Então, segundo Vygotsky, então, lembrar que ele está preocupado, ou ele foi, né, um filho, um irmão de 7 outros irmãos, tá? Uma família grande. Ele teve ajuda dos pais, ele teve ajuda do professor, com certeza nas escolas que ele passou, os colegas influenciaram. Ele esteve numa cidade, Gomel, onde tinha vida cultural, tinha papos intelectuais, tinha apresentações teatrais, circo, etc, né? Certo? Cafés, né? Tudo bem? Café filosófico, café sarau poético, né? Então, clubes de leitura. Então, essa coisa da interação sócio-interativa, sociocultural, né? Sociocultural, foi muito real na vida de Vygotsky. Não é teoria abstrata, é uma teoria concreta. É uma teoria que veio da prática, certo? Da vivência dele. Então, segundo Vygotsky, em tarefas e assuntos mais complexos, ou até muito complexos, o apoio e a ajuda de uma outra pessoa que já tenha passado por aquilo, ou tenha resolvido, melhor se ela tenha conseguido resolver, mas que ela já tenha passado um pouco por aquilo, né? Ajuda muito, tá? Ou, na verdade, é vital. Vygotsky fala que é vital que tenha um outro com mais conhecimento, tá bom? Então, Vygotsky, na terminologia de Vygotsky, ele chamou o outro com mais conhecimento de MKO, tá? MKO. O acrônimo dessas 3 letras em inglês, né? More Knowledgeable Other, né? E o MKO ajuda o aprendiz, tá bom? Nessa tarefa ou atividade, né? E só uma terminologia. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Então, aqui né, para poder explicar bem, né? Eu não peguei exemplo de livro nenhum, eu lembrei do exemplo pessoal, né? Só que aqui eu vou ter que mudar o meu modo de exibição, pessoal, tá? Para tirar essa tela aqui. Porque senão vai dar errado, tá? Então, eu coloquei a minha sala aqui, tá? Então, mas eu, quando eu tinha 10, 11 anos, não lembro bem, eu acho que é 11 anos, né? Eu acho que com 10 anos eu comecei a fazer pipa, eu já empinava, mas eu não fazia pipa, né? Eu ganhava os pipas, meu tio fazia para mim e tal, né? Então, mas aí com 11 anos, acho que 10, 11 anos, eu falei, eu vou fazer pipa, tá? Só que foi um desastre, né? Qual que é o meu problema, né, pessoal? Eu, quando fazia as varetas, né? Então, o pipa de 3 varetas, esse pipa assim, né? Tá? Com 3 varetas, ele tem que ficar certinho, né? Senão ele fica penso, a gente fala, né? Senão ele não, na hora que você coloca ele no céu, ele fica torto, né? Tá bom? Fica penso, né? Então, meus tios faziam bem, então, e eu não conseguia fazer direito. Falei, nossa, esse negócio aqui é punk, né? Para mim foi uma decepção total, né? Então, aí, né, pessoal, até meu primo, né, Sérgio, ele tem 3 anos mais velho que eu, né? Ele tinha, sei lá, se eu tinha 11, ele tinha 14. Se eu tinha 10, ele tinha 13, sei lá, por aí, né? Então, mas ele mostrou como media esse negócio aí, né? Ele pegava a vareta, né? Certo? Então, o X aqui, né? Do pipa, e pegava uma outra vareta e media assim, né? Ó, media metade aqui e virava metade aqui. Então, aí ele acertava, né? Então ele media e media, né? Na hora que os 2 lados dão certo, tá? Na hora que tá no meio, né? Então, aí ele, então, só com uma vareta, né? Era bambu na época, e as outras, né? Ele só com essa auxiliar, né? Uma vareta auxiliar, você construir a pipa, tá? Lógico que tem que amarrar, que eu não vou explicar tudo, demora um pouquinho, né? Mas, nossa, esse negócio aí, eu falei, caramba, né? E eu já tinha desenho geométrico, né? Eu já sabia, eu sempre fui bom nessa coisa de matemática. Então, régua, medida, cálculo básico, eu sabia das coisas, mas não conseguia fazer a pipa, né? Tá? Mas meu primo me ensinou esse negócio aí. Então, na verdade, o que eu aprendi, né? Preparando essa aula, eu aprendi o que foi simetria, tá? Então, eu sabia coisa teórica, mas não sabia usar. Então, aí, quando uma varetinha me ensinou que dá para ser simétrico, dá para ver simetria com uma varetinha. Né? Achei demais. Achei o máximo, na verdade. Achei o máximo, tá? Tanto é que eu lembro até hoje. Professor? Sim. Posso só complementar um pouco aí? Não, agora... Você está me ouvindo? Não está me ouvindo, Mauro? É isso?
Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, qual que é essa pergunta, perdão? Não, 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 eu só queria colocar uma coisa que parece que nós somos da mesma geração, que eu fazia pipa, né, professor? Lá no Nordeste não chamava pipa, é papagaio. E eu Certo. fazia simetria com risco no chão, Ah, no chão. Você tá bom. entendeu? Entendi. É só para. É porque a gente tá falando a mesma língua aí, então, Entendi. tamo Legal. junto aí. Obrigado. 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 Falou. Tá. Obrigado. Então, o legal a intervenção do mal, né? Mas o que eu ia comentar, pessoal, né? É que a ideia da simetria, né? Então, apesar de eu ter tido formação formal na escola, usar régua, né? Mas ela não tinha sido uma coisa que me resolvesse problemas, né? Ou eu só sabia medidas, não sabia simetria. Na hora que eu, né, aprendi a usar a varetinha para achar a simetria, tá? Piaget também tem um experimento muito parecido com esse, tá? Dos palitinhos em sequência, né? Tá na internet, se alguém quiser eu mostro, né? O próprio Piaget propondo esse experimento com as crianças, mais ou menos dessa idade, tá? De 10 a 13 anos, né? Para entender a sequência de progressão, né? Mas eu entendi simetria. O que eu quero dizer para vocês, que isso foi tão importante, né? Mudou minha realidade. Aquilo que era uma coisa difícil, não é que é chato, é um desafiador, eu não estava entendendo, frustrante, né? Fiquei confiante. Tanto é, pessoal, meu primo foi MKO. Então, ele me ensinou, né? E eu aprendi, eu fui aprendiz dele, certo? Não? Mas eu fiquei tão confiante com esse negócio, fiquei tão assombrado não, fiquei tão, nossa, aquilo me abriu, né? Abriu um leque, né? Aí, desenho geométrico, um monte de coisa, fez sentido para mim na vida, né? Certo? Eu desenvolvi uma função mental avançada. Isso daí é uma função mental avançada. Essa ideia e o conceito ou a aplicação da simetria, tá? Para fazer a pipa funcionar direito, né? Certo? Eu desenvolvi essa função mental avançada. Foi tão importante para mim, pessoal, eu vou comentar isso, né? Que minhas irmãs, por exemplo, começaram a trabalhar numa loja de roupa. Elas ganhavam dinheiro. Todo sábado tinha um biquinho lá, ela, né? Com essa idade nossa aí, de 12, 13 anos, elas estavam trabalhando, estavam ajudando, né? Mas eu não podia, porque eu era moleque. Moleque, naquela época, não trabalhava em loja de roupa, né? Então, eu comecei a vender pipa. Não tive dúvida, não. Minhas irmãs estavam ganhando dinheirinho lá na loja de roupa. Eu comecei a fazer pipa em casa e ganhei um bom dinheiro. Tanto é que meu primeiro jogo de xadrez eu comprei com esse dinheiro aí, tá? Eu tenho até hoje coisa de xadrez, bonito, né? De madeira e tal, que eu comprei vendendo pipa, tá? Não sei quantas pipas eu fiz, mas minhas pipas ficavam perfeitas, né? E meu primeiro empreendedorismo nasceu desse negócio aqui, tá? Tudo bem? Bom, funções mentais avançadas nos tornam independentes. Isso que eu queria relatar para vocês, tá? Relatar para vocês, né? Funções mentais avançadas nos tornam... Então, a gente desprende do MKO. A gente lembra exatamente o momento que o MKO ajudou a gente, tá? Mas aí desperta tanta coisa que a gente consegue voar, né? A gente cresce individualmente. Isso é o que Vygotsky fala. Vygotsky fala que é preciso não, é essencial o MKO para deixar a pessoa voar, tá? Voar, né? E crescer individualmente, né? Tudo bem? E ele experimentou isso, com certeza experimentou isso na vida dele, né? Seja com os pais, com os irmãos, né? Ele não era o mais velho. Seja com, se não me engano, ele era do meio. Com os professores, os colegas, os outros intelectuais, etc, né? Então, vamos fazer um quadro esquemático aqui, tá? Para não ficar muito, né? Só já estamos acabando, não, já estamos na parte final da teoria aqui. Então, o MKO, ele interage com... primeiro, vamos centrar no MKO, tá? Ok? Então, logicamente, vocês também são aprendizes agora. Mas vamos tentar entender a importância do MKO. Então, o MKO é um outro com mais conhecimento. Quanto mais? Não sei. Pode ser de vida. Pode ser que não a parte específica, teórica, né? Formal, básica. Mas a vida já diz isso. Então, uma pessoa com mais experiência ou mais conhecimento, tá? Então, quando ele interage, ele tem que interagir no sentido de mais. Então, ele não pode ser uma coisa forçada. Faz aí, né? Tá bom? Então, não pode ser uma coisa forçada. Então, o MKO não é o sentido nosso de sala de aula. O MKO, ele é um companheiro, um comparsa, um parça, né? Certo? Se fosse o Neymar falando um parça meu, tá? Então, ele interage comigo, né? Tá bom?
Então, eu estou lá, o aluno está lá, né? Tá vendo, tá tentando alguma coisa, o aluno está lá curioso com alguma coisa, né? E nessa interação, tá? O que acontece nessa interação? Ou o que pode acontecer nessa interação? Aprendizado. Então, o MKO, estando interagindo, né, de alguma forma legal, né? Com alguém que está procurando algo, né? Então, o aprendiz, ele tem aprendizado. Essa é a importância da interação sociocultural. Né? Essa é a teoria de Vygotsky. E, né, qual que é, digamos assim, pedagogicamente, a finalidade disso, né? Desenvolvimento de funções mentais avançadas. Né? Ah, mas e o PIPA saiu bem? A redação saiu bem? O projeto... Então, acho que é bom. Né? É bom isso daí. A tarefa em si, a coisa em si é boa. Mas o MKO, na visão pedagógica que a gente está trabalhando aqui, o importante é o desenvolvimento de função mental avançada, certo? A tarefa em si específica pode não ser, pode não, com certeza não deve ser a coisa em si, tá? Fazer um quebra-cabeça, vencer um jogo, mas a função mental elevada é o assunto, tá? Ok? Então, segundo conceito importante, que a gente vai ver 3 conceitos, na verdade 4, então vou me estender um pouquinho mais, né? Então, o segundo conceito importante de Vygotsky é a zona proximal de desenvolvimento, ou zona próxima de desenvolvimento próximo, tanto faz. É que ZPD fica bonito, é o que em inglês fala também, então vamos traduzir desse jeito meio anglicanismo, né? Anglicanismo aqui e tal, né? Então, zona proximal de desenvolvimento. Então, o que é vamos retornar ao exemplo da minha pipa, certo? Eu já estava tentando construir a pipa. Isso é importante, tá? Não foi uma coisa que meu primo veio e falou, faz assim. Não, não, não. Eu já estava preocupado em fazer a pipa. Então, sozinho não estava dando certo, sozinho não estava conseguindo, tá? Então, eu já conhecia a base de matemática, construção de coisas, já tinha feito maquetezinha, por exemplo, na escola, mas a pipa não estava dando certo, tá? Meu primo me ajudou. Meu primo foi o meu MKO, certo? Então, eu estava a um passo de dar a descoberta, segundo Piaget, né? Piaget fala da descoberta. Então, eu estava a um passo, né? Mas eu precisava de alguma coisa. Nessa interação, sócio-interação que a gente teve, né? Se completou. Comunicamos-nos, né? Certo? E o aprendizado aconteceu. Pode ser que até hoje eu não soubesse fazer pipa. Pode ser que se eu tivesse sozinho, eu nem empinasse mais. Nossa, eu empinei, não digo que empino até hoje, mas eu empinei muito, até adulto eu empinei, certo? Então, por quê? Porque é um prazer fazer a pipa e empinar, tá? Então, pode ser, inclusive, que eu soubesse fazer pipa com régua, né? Que é o jeito que eu estava tentando fazer, mas não estava dando certo. Fazer com régua não dá muito certo, né? Eu não estava conseguindo direito, não, tá? Vou pegar aqui o exemplo, né? O exemplo não, o esqueminha de Vygotsky. Vygotsky fala que a gente tem as coisas da nossa vida, né? Vamos representar todo o universo, né? Digamos de vem aí, o universo, esse quadro azul aqui, tá? E tem muita coisa que a gente não faz, mas a maioria das coisas a gente não faz, né? Eu não sei cozinhar, por exemplo, direito, então eu não sei fazer rabada, tá? Por exemplo, o professor Sema, que está aqui conosco, ele é um exímio cozinheiro, mas também tem coisa que ele não sabe fazer, mas então, a gente tem muita coisa que a gente não sabe fazer, né? Ok. E tem algumas coisas que a gente sabe fazer. Então, essa parte, né? O que a gente faz é um subconjunto bem pequeno do universo do que a gente não faz, certo? Não? Então, o Vygotsky comenta assim. E aí, né, pessoal, o que é a ZPD? A ZPD, Zona Proximal de Desenvolvimento, é a região, né? Onde a gente está quase apto. Igual eu estava quase fazendo pipa, mas não estava conseguindo. Ainda não sabemos, né? Mas com o auxílio de um MKO, outro com mais conhecimento, a gente pode chegar lá. A gente atinge esse objetivo, né? E a gente está muito apto, muito apto a receber essa ajuda. Na verdade é isso. Mas a gente pode dar o passo porque a gente está apto, né? Tá? Então o MKO é essa região entre o que eu não sei fazer e o que eu sei fazer é uma coisa maior, né? Porque o aprendizado significa com crescimento, né? Então, essa é a ZPD. E nesta ZPD, o MKO, a princípio, está na região do que ele sabe fazer. A região do que o MKO sabe fazer é maior, né? É maior do que a ZPD, inclusive, né? E ele compartilha comigo algo do que ele já sabe, né? Ou do que ele já passou antes, tá bom?
Tudo bem? Então, o que eu não sei fazer é menor, o que o MCall fala é maior, mas o ZPD é um intermediário. Eu nem coloquei aqui a região do MCall, certo? Então, o aprendizado, ou o ZPD, né? É essa faixa de região, né? É só essa faixa de região, né? Que está acima do que a pessoa faz, né? Sozinha. Nesse momento, né? É o que se desenvolve a habilidade para ser competente. Veja bem, a gente pode ter várias habilidades. Então, um conceito complicado aqui, mas eu vou tentar explicar, né? A gente tem várias habilidades soltas. Eu já sabia mais ou menos o que era simetria. Eu já sabia fazer ligação prévia pico, mas eu não era competente. Então, a junção das habilidades prévias que eu tenha, não muito práticas, meio teóricas, meio funções elementares ainda, para se tornar avançada, elas têm que se juntar para fazer uma competência. Então, a competência de fazer uma pipa boa, certo? Que voa bem, sem tapensa, né? E que ela se movimenta bem, tá? No controle, é uma competência. Então, a ZPD, ela permite chegar nessa competência, tá bom? Então, eu tenho habilidades, tinha várias habilidades soltas, pré-básicas. Na hora que elas se juntam e a coisa sai, com a ajuda do MKO, eu me torno competente. Tá bom? Poderia dar vários exemplos, mas eu não vou me largar muito nisso, né? Então, aí, MKO, ZPD, e vamos falar da linguagem. Então, a linguagem, Vygotsky fala o quê, né, pessoal? Que ele estudou muito, ele era um gênio, né? Mas ele não era, apesar de ser um gênio, ele estudou esse negócio, ele começou a ver nas crianças. Então, ele estudou como as crianças usavam a linguagem. Então, Vygotsky, ele entendeu uma coisa chamada fala privada. O que é uma conversa privada? Sozinha, é uma autoconversa. As crianças falam, né? Alguns dizem que algumas crianças, para não ficar tão estranho, inventam um amigo imaginário. Tem no Divertidamente, né? Então, as crianças têm a linguagem que elas usam publicamente com as outras crianças e com os adultos, mas elas falam sozinhas também. Mas a gente também faz isso. A gente fala no espelho, né? A gente tá no carro, tá falando, certo? Então, ótimo, isso é conversa privada. Crianças e adultos fazem, mas nas crianças é mais, tá? Fala alto. A criança fala alto consigo mesma, inclusive, tá? Não, isso não pode. E tá falando sozinho, né? Hoje em dia, com o celular, tem gente que parece que tá fazendo conversa privada, mas não, tá brigando tá falando com o fone, né? O fone Bluetooth. Mas isso não é conversa privada, tá? Conversa privada é consigo mesmo, né? Ok. Então, Vygotsky afirmou que a conversa privada é uma forma de acelerar o desenvolvimento. Na verdade, a compreensão, tá? O pensamento minha e a compreensão do que eu estou pensando. E ele até, aí já há um pouco de contestação, mas eu estou falando do Vygotsky. Então, Vygotsky falou que as crianças que se aplicam e usam mais a conversa privada se desenvolvem socialmente melhor. Pega essa, tá? Então, as crianças que não conseguem fazer e têm vergonha, né, ou fazem pouco uso da conversa privada, se desenvolvem menos, tá? Isso é de Vygotsky, tá? Então, estamos replicando aqui o que Vygotsky falava. Mas eu acho que alguma coisa tem sim, tá? Então, e aqui, né, ele acreditava, isso sim, isso bate com Piaget, tá? Piaget também fala a mesma coisa, que a linguagem desenvolve relação social importante. Para quê? Para se comunicar. Então, as crianças se entendem, né? E vários autores falam que as crianças se entendem na brincadeira. É o que o filme iraniano fala, tá? O filme iraniano que as crianças, para brincar, elas se entendem, né? Tá bom? Então, as habilidades com a linguagem, as habilidades interiorizadas, ou as habilidades que as crianças têm ao fazer as coisas, correr, chutar uma bola, mexer com as duas mãos, né? Coordenação motriz fina, lateral, etc. Na hora que ela compreende o que está fazendo, né? Ela começa a falar consigo mesma. Vygotsky falou isso, tá? Então, Vygotsky fala, então, que o pensamento abstrato é fruto da linguagem. Olha só, Vygotsky falou que o pensamento mais abstrato é fruto da linguagem. Ou, pelo menos, o pensamento básico.
vários filósofos comentam o que eu vou falar agora. Se você não consegue definir o termo, você não sabe ainda. Vários filósofos, várias teorias do conhecimento filosófico falam que se você não consegue definir o termo, você não sabe o que você está falando. Você não sabe ainda, tá? Ok? Então, a habilidade de pensar por nós mesmos e desenvolver a independência de ações depende fortemente da linguagem. Quem falou isso? Vygotsky. Então, o que eu estou falando aqui? Eu posso pegar uma coisa da Wikipedia. Eu posso pegar várias aulas, assistir várias aulas, anotar. E eu repito. Mas a repetição não sou eu. Na hora que eu consigo falar eu, com as minhas palavras, né? Quando o professor fala assim, a professora fala assim, você pode explicar com as suas palavras? É isso que a gente está usando de Vygotsky, tá? Na hora que a criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou até o adulto, consegue falar com as próprias palavras, é porque ele é um pensamento dele que ele tá expressando, tá? Por isso que antes de fazer isso é importante fazer a conversa privada, para poder refletir e interiorizar esse passo de interiorizar e aí depois conseguir falar para fora, certo? Publicamente, tá bom? Então, Vygotsky fala que é importante esse treino, esse esforço para falar para si mesmo, ok? E aqui, né, o grande tchan dessa aula, desse ano do curso, eu queria introduzir esse termo, né? Que a gente não estava usando antes, porque é um pouco complexo, mas acho que a gente ano a ano a gente está melhorando, né? Aumentando, que são os instrumentos psicológicos, ou as ferramentas psicológicas, tá? Vygotsky já não está trabalhando com criança, não, já está trabalhando já com adultos, tá? Já é um psicólogo renomado, assim como o Piaget, o último livro dele foi sobre a estrutura cognitiva, aqui ele falou sobre instrumentos psicológicos, ou ferramentas psicológicas. Vygotsky refletiu no que acontece quando a gente reflete. Então, Vygotsky, metacognição, refletiu o que acontece quando a gente pensa no que a gente faz, tá bom? Então, fazeres que vêm de saberes. Lembra da LDB? Fazeres que vêm de saberes, né? Eu faço porque sei o que eu estou fazendo, tá? Então, acho que tem essa pegada de Vygotsky, né? Tá? Então, só quando a gente passou para a fase de instrumento psicológico é que a gente é competente e hábil no que está fazendo, né? Então, esqueminha adaptado meu do Vygotsky, né? A gente é a pessoa que está fazendo, né? O agente, aquele que age, né? Então, na hora que ele atua, faz qualquer coisa. Escreve, dá uma palestra, como eu estou fazendo agora para vocês, tá? Usa o Jamboard, usa o Notepad, usa o Google Forms, o Google Classroom, usa o Zoom, tá? Então, quando a gente está fazendo as coisas, né? A gente tem um resultado, é um trabalho, tá bom? Se ficar só nisso, pessoal, como é que Vygotsky chama? Instrumento de trabalho. Ou ferramenta de trabalho, tá? E tudo bem, acho que é a primeira fase. Você está uma fase inicial, é você ter um resultado, ok? Porém, né? Se você reflete no que você fez, você conseguiu um trabalho, e aí você tem um feedback intrínseco, é você mesmo. Começa a refletir no que você fez, né? No atuar e no resultado. Naquilo que você fez, no seu resultado, tá bom? Você cresce. Você era uma pessoa, um agente simples, e esse agente cresce, tá? Eu não sei se percebeu, mas o meu agente era pequenininho e agora ele cresceu, tá bom? Isso é um instrumento psicológico de Vygotsky, tá? Isso é um instrumento psicológico de Vygotsky. Foi algo que ocorreu e me modificou. Inclusive, foi eu que fiz. Eu que escrevi, né? Eu que fiz o diário de bordo eletrônico. Eu que usei o Pikachu para fazer essa aula, né? Então, na hora que eu penso e reflito na minha atuação e no meu trabalho, né? Ou até os limites e a capacidade do que eu fiz, isso é um instrumento psicológico. E isto só está associado com só consegue instrumento psicológico quem tem função mental avançada, tá bom? Olha que legal. Então, fruto da função mental avançada é o uso de instrumentos psicológicos. Na verdade, fabricação de instrumentos psicológicos, porque instrumento de trabalho, cada um
pode usar e nem precisa fabricar. Mas instrumento psicológico dá para fabricar, pessoal. Aquelas coisas que nos fazem crescer, tá? Sempre que eu conseguir refletir na minha atuação e no meu fruto da atuação, tá? Tudo bem? Voltando ao meu exemplo com a pipa, né, pessoal? A construção com simetria, sem apoio geométrico, né? Sem nada geométrico, só uma vareta. O que me ocorreu? A vareta foi para mim um instrumento psicológico. Algo que me modificou. Tanto é que no ano seguinte, eu comecei a vender pipa e ganhar dinheiro. Fiquei esperto mesmo, tá? Tá bom? Não ganhei muito dinheiro, mas seria na época, agora, né? Depois de vender pipa, acho que eu teria ganho uns R$80, tá? Tá bom, né? Para uma criança, tá bom, né? Então, né, pessoal? Usando Vygotsky, a gente faz um ciclo de feedback, né? A gente faz o nosso MKO, nos realimenta, nos dá o feedback, tá? Certo? Então, aluno e aprendiz, o MKO. Professor, o colega, o primo, né? Certo? Então, esse carrinho aqui é legal, né? Que vai mostrando que você faz a força, ele levanta, ele faz a força, tá? Então, dá para ser uma coisa retroalimentativa, certo? Positiva, tá bom? Então, quem quiser ver funcionando aí, né? Tá bom? Então, essas EPD e os instrumentos psicológicos, pessoal, tá? Só para finalizar com as falas de Vygotsky, né? Isso aqui é o que Vygotsky escreveu. ZPD é a distância entre o nível real de desenvolvimento na resolução de um problema, individualmente, e o nível de desenvolvimento determinado pela solução de um problema com orientação de um adulto ou em colaboração com outro de maior conhecimento. Colaboração. Então, a palavra colaboração vem aqui, tá? A colaboração vem nossa com um MKO, tá? 3 aspectos dessas EPD. Realização de atividade educacional. Realizar atividade própria. Então, pessoal, a gente tem que tentar criar no universo dos nossos aprendizes que eles se apropriem da missão. A gente tem que dar uma missão. A gente não pode dar tem que eles se apropriem da missão, que eles tenham uma missão, que eles entendam e que seja deles, né? Atividades, né? Que eles tenham autenticidade, na verdade. Depois, né? Incentivar que cada um registre, primeiro para si. Por isso que a gente sugeriu o diário pessoal, que a gente registre as coisas. O que eu aprendi, o que está acontecendo comigo, né? Tá? E depois consiga me esforçar para transmitir isso para o outro. O diário particular, privado, né? Diário pessoal. E depois o diário de bordo é passo seguinte, eu primeiro reflito para depois comunicar para outro. Tá bom? E tentar isso como um treino para uma mudança. Tem que tentar que isso tenha uma mudança. Se eu conseguir refletir, entender, cair a ficha, né? Eu crio um instrumento psicológico. Certo? Tudo. Diário de bordo, o Arduino, que vai começar daqui a pouco, né? Daqui a 2 semanas. Qualquer coisa. Os problemas, né? A minha apresentação, instrumento psicológico, tá? Então, qual vai ser a atividade que a gente vai fazer, né, pessoal? Nossa, demorou pra caramba essa aula aqui, então desculpa, né? Então, esse é o quadro geral, né? A gente vai... tinha 4, agora a gente relacionou mais 2, tá? A função multifuncional e a função de comunicação, tá? A função de comunicação vai ser a lição de casa. Eu não vou explicar agora, vou explicar depois. A gente vai fazer cooperar e compartilhar, tá? O que é cooperar e compartilhar? Alunos trabalham em grupos para produzir um produto colaborativo e compartilha com a turma, cada um explicando o que fez, tá? Então, o que acontece com isso? Você aprende a compartilhar material em geral complexo, né? Em múltiplas fontes, formulário, o Jamboard, o TDIA, certo? E manejar conflitos que apareçam. O Notepad, né? Certo? O HTML, tá bom? Então, o que a gente vai fazer com isso? Nessa verdinha, a função 3, né? Sugestão do professor Suyama, a gente vai fazer uma recuperação hoje, tá? O que significa? A gente não vai fazer uma coisa nova, né? Eu já fiz uma pré-divisão das salas. Prefeitura, Catando sua Prefeitura de São Bernardo, Dersa 1 escolas, ou tanto faz escola ou nome de pessoa, tá? Vamos fazer pelas escolas, né? Escolas de ATL, ou não. Vamos fazer por nome de pessoa, tá? Quem é da Dersa, o nome da pessoa, o primeiro nome, de A até L,
E o segundo nome, e o Dersa 2 é de M até Z, tá? Então, Andréia, se tiver, depois até Larissa. Então, né? A Dersa 1. Maria até Zuleika, né? Dersa 2, tá? São Bernardo igual. São Bernardo... exatamente. São Bernardo eu coloquei, esqueci de colocar aqui. Deixa eu só acertar aqui. São Bernardo 1, tá? Letras de A até Z. São Bernardo diretoria, né? E São Bernardo, letras de M a Z, tá? São Bernardo 2. Então, vamos fazer o quê? Vamos dividir para que um seja MKO do outro. Depois, vamos tentar exercitar o feedback de qualidade. Lembra do feedback da aula passada, né? Que a gente acabou não exercitando, mas vai ter exercício no Facebook, lição de casa. Como atividade pode ser, para quem não faz agora com a gente, o feedback já é atividade conjunta, tá? Mas agora a gente vai exercitar ao vivo, né? Então, vamos tentar entender e crescer. Nesse intervalo de tempo, pessoal, que a gente vai ficar, que eu vou dividindo as salas, pense um pouquinho. Pense um pouquinho nas coisas que você não está entendendo, né? Ou até entendeu e poderia explicar, né? Então, pense um pouquinho no que você está crescendo. Não estou crescendo ainda, então não está entendendo, certo? Então, se não entender e compreender são coisas diferentes. Entender, né? Legal. Compreendi agora. Nossa, eu compreendi. Então, isso pode me dar crescimento. Se eu refletir. Posso entender e compreender, mas se eu não refletir nisso, metacognição, né? Se eu não refletir nisso, eu não vou crescer, tá? Para o crescimento de instrumento psicológico de Vygotsky, precisa refletir. Não basta só entender. Não basta compreender. Precisa refletir. Na hora que eu reflito naquilo que eu faço, aquilo é um instrumento psicológico. E eu cresço. Vamos tentar isso agora, né? Então, eu vou dividir as turmas agora. Então, nesse intervalo aqui, vou dividir vocês em turmas, né? Primeiro eu vou dividir de qualquer jeito aqui, depois a gente vai realocar, tá bom? Não fiquem espantados, mas cada sala tem um nome, tá bom? Vou abrir agora. Eu tenho uma pergunta a respeito do terceiro item. Pode perguntar. Quando foi falado que a criança em desenvolvimento, ela fala consigo mesma, né? Deixa eu ver se eu entendi direito, para aprimorar o que ela está aprendendo, reforçar o conhecimento, o idoso, que ele começa a falar sozinho, ele está tentando resgatar esse conhecimento ou também é uma autoconfirmação do seu conhecimento já adquirido? Pode ser, sim. Essa parte, né, da aprendizado na terceira idade é uma parte um pouquinho diferente, mas pode ser sim, pode ser sim. Pode ser um problema, tá? Um problema, até um pouco de doença, né? Mas pode ser uma coisa cognitiva também. Ele retroagiu à fase de infância, tá? Retroagiu. Tá? Pode ser por aprendizado ou pode ser por doença, tá? Então, mas não tá fora não, tá? Não tá nada. Seja bem-vindo, Ciro. Seja bem-vindo. Mais um minuto, mas fiquem pensando, pessoal, naquilo que fiquem relembrando as coisas. Na verdade, relembrem as coisas nesse curso. É o que eu mais estou fazendo. Tá bom. Tá bom. Idem. Tá bom, é isso daí, tá? E anotem no diário pessoal, Anotem no diário pessoal. Aproveitem esses momentinhos para anotar no diário pessoal. Essa reflexão é muito importante, na verdade. É essencial. Essa reflexão é essencial. Que é aquela última linguagem. Estou pensando fazer... Bom dia. Bom dia. Oi, professor, bom dia. Eu queria que vocês se ajudassem a ver o que está dando errado no curso com vocês, tá? Tudo que tiver tarefa pendente. Essa é a finalidade dessa sala aqui. Vocês serem uns MKOs dos outros, pode ser? Todo em azul claro, com olho Pode ser sim, prof. Então, e vão anotando, porque essa coisa da ajuda que vocês dão e que recebem é importante para o curso, tá? Tudo bem? Tudo que vocês falam e recebem de ajuda, vão anotando, tá bom? Tá joia. Ok. Eu vou passando pelas salas, tá? Tá joia. Problema, tá? Pessoal, quem será? Quem vai ser o MKO aqui? Eu não sei te dizer quem vai ser o MKO. Mas, vamos ver, a minha dúvida é o seguinte, vamos ver se alguém consegue me ajudar. O HTML, tudo bem, mas
para ele passar, para ele funcionar no áudio e tal, faz toda aquela parte do HTML, com áudio e tal. Só que quando você vai instalar, eu sei que você tem que abaixar as bolinhas em azul claro. Agora esqueci o nome aqui, deixa eu... Que é para fazer as coisas para fazer as coisas que eu não dou conta de fazer, né? Também estou com bastante atividade para fazer. Mas aí hoje eu estava pensando assim, que se eu não fizer, o legal é fazer logo, em seguida, né? Porque se você... Esse é o fato, né? Porque vai deixando, é complicado, aí acumula. Ô, Minami, diga lá, Minami. Bom dia. A Isabela é nossa monitora aqui, tá? Então, eu gostaria... Oi, Isabela, tudo bem? Você tá me ouvindo? Bom dia, Minami, estou sim. Tá bom. Então, a ideia é que vocês se ajudem uns aos outros. A ideia é aplicar o Vygotsky agora, tá? A quê? A resolver qualquer problema do curso até agora. Tudo bem? Então, já foi resolvido bastante. Tá bom, tá bom. Então, e a Isabela, no que ela puder ajudar, ela tá aqui, tá? Para ajudar vocês, tudo bem? Tá. Alguma coisa que vocês precisam de uma informação minha ou eu posso passar nas outras salas, pessoal? Na verdade, eu queria saber exatamente o que é para ser feito. Agora vocês têm que se ajudar. Porque pode ser que tenha alguém aqui que está com algum problema. Então, gostaria que vocês se tornassem MKO se é você que pode ajudar. Um dos outros. Ou ser aprendiz de alguém aqui, tá bom? Certo. Ok. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem? E a Isabela está aqui para ajudar no geral, assim, se ela conseguir também, né? Tá bom? Ok. Tá bom? Ô, pessoal. Fala. Bom, quem está falando é o Edson do São Bernardo do Campo, da Escola Yolanda. É mais um, vamos supor. Para que ele se questione e faça a conta, entendeu? Entendi. Uma pergunta que deixa ele, assim, mexa com ele para que ele possa buscar essa resposta. Isso mesmo. Entendi. São as palavras-chave, na verdade, né? Que você escreve em uma das colmeias. Isso. Mas essas palavras-chave têm a ver com a habilidade que eu coloquei lá. Então, tá certo. Agora entendi. Está resolvida a minha atividade. Por exemplo, assim, se você pensar trabalhando números negativos, então você questiona o aluno assim, o sinal de menos, ele é só usado para conta de menos ou ele pode ser usado de uma outra forma? Aí o cara vai pensar, eu vejo no banco, eu vejo na temperatura, então ele vai começar a refletir sobre a sua pergunta. Isso mesmo. Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Ó, a monitora Ana Flávia está aqui para precisamente ajudar vocês se existe alguma dúvida em relação à submissão de atividades, a lição de casa, tá? E no que ela puder ajudar, né? Mas eu pediria que vocês exercitassem o Vygotsky agora, que tudo que vocês estão falando e tudo que vocês estão recebendo, vocês anotassem no diário pessoal, tá? Porque isso é o Vygotsky, né? Certo ou não? A conversa privada, lembra da conversa privada? Tá? Então, a gente está aplicando o Vygotsky assim, em vocês mesmos. Vocês são cobaias do curso. Professora, eu estou na sala de São Bernardo, eu sou de Santo André. Então, desculpa. Eu tentei dividir anteriormente, Andréia, mas o Zoom deu problema. Ele não funcionou. Tá. Então, passam agora no geral, né? E aproveitem a Ana Flávia aí, né? Tá? Então, mas vão anotando as coisas, tanto que vocês estão contribuindo com o MKO, mas como vocês estão recebendo feedback, né? Deem e recebam. E pensem, reflitam nisso daí, tá bom? Ok. Bom? Tem alguma coisa que vocês precisam da minha ajuda agora aqui, que vocês não entenderam, não ficou muito confuso? Tá bom. Então, eu vou passar para outra sala, tá? Pode ser? Tá. Obrigado. Até mais. Bom trabalho, hein? Tá? Bom trabalho. Explicando para os outros alunos. É bem bacana isso. O anfitrião chegou, Lorena. Você viu? Bom dia. Entendi. Bom dia. Ó, o monitor Fabiano está aqui, né? Nessa sala. Não sei se ele se apresentou, mas é para ajudar vocês se tem alguma tarefa do dia, as coisas do HTML, tá? Então, ele é um monitor mais técnico, mas as tarefas são coisas técnicas também, né? São instrumentos de trabalho, certo?
work tools, né? Então, mas em relação ao que a gente viu agora, pessoal, tudo que vocês usarem, contribuírem com o MKO para outro, ou receberem de feedback, né? Seja você MKO ou você aprendiz, eu peço que vocês anotem. Anotem no seu diário pessoal, porque isso é a prática da aula teórica que a gente fez agora, a explanação. Não sei se ficou clara, né, pessoal? Mas ficou muito bom. Essencial essa anotação e a reflexão posterior, tá? Essencial. Então, alguma dúvida que vocês querem perguntar, assim, e menos gente aqui? Alguma questão que querem colocar? Eu vou tentar entender primeiro para depois ter a dúvida. Mas ficou confuso? Ficou confuso, pessoal, isso? Não da aula de hoje. A aula de hoje eu amei. Eu entendi tudo direitinho. Nós estávamos até conversando sobre, né? Trocando ideias aqui. Foi muito boa. Muito bom mesmo. Até para nós na sala de aula, né? Para mim, vou falar de mim, né? Gostei demais. Mas com relação às atividades passadas, eu tenho algumas dúvidas. Ah, tá bom. Com relação a isso, se for uma coisa de trabalho, o Fabiano tá aqui, ele manja pra caramba, tá? Então, sim. Tá bom? Tá, joia. Mas obrigada. Tudo que vocês explicarem ou receberem explicação, anotem, por favor, que isso é o Vygotsky, tá? Tá bom? Tá bom. Ok. Então, posso ir para outra sala, pessoal? Pode. Eu agradeço, tá? Bom trabalho, hein, tá? Obrigada. Professores, só que tem várias... tem aí umas normas, né? Entendi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se ficou clara a atividade, mas vocês estão divididos agora, pessoal, porque agora é que vocês trabalhem como MKO do outros ou sejam aprendizes dos outros, tá? Vocês vão praticar o que a gente deu na aula agora, certo? E tudo que vocês ou ajudarem ou receberem de feedback, eu peço que anotem no diário pessoal, porque precisa refletir nisso. A reflexão, né, é essencial para a competência. No fundo é isso. A reflexão é essencial para a competência, né? Segundo Vygotsky, tá? Eu pergunto se ficou claro ou eu fui muito confuso aí no negócio que eu falei. Minami, então, aqui a maioria, no caso aqui, a gente sentiu que muitos que estão nessa sala sentiram dificuldade com HTML, né? Isso, o Jorge está aqui nessa sala, tá? Ele é monitor nosso, ele pode tirar dúvidas direto do HTML, tá? No trabalho. Legal. Nossa, Jorge, você ouviu tudo que eu falei? Escondida aí. Quietinho. Nossa, Jorge, você ouviu o que eu escrevi no meu diário de bordo, que vergonha. Tá de MKO quieta aí, hein? Ai, Jesus. Agora, vocês entenderam? Então, a tarefa é um ajuda o outro, tá? E anotem. Tudo que vocês ajudarem o outro ou receberem de ajuda, vocês anotem para refletir depois, tá? Ok. Uhum. Agora, eu tive uma dificuldade também com... Na verdade, assim, eu perdi e depois ficou meio confuso. O Jamboard, é isso o nome? O pronunciamento correto? Jamboard. Não, no sábado passado, eu só peguei a primeira parte do curso, depois eu tive problema. Não consegui entrar na segunda parte, aí eu não entendi bem essa questão dessa atividade que foi feita. Eu acho que eu consegui. Eu aprendi. Aliás, eu gostei muito do Jamboard, professor. Legal. Eu achei bem interessante para usar com os alunos, para fazer tipo mapas mentais, online, ali na hora. Eu achei bem bacana. Legal. Olha, lá na minha escola, a gente usa o Jamboard até desde o primeiro ano até o quinto. E faz tanto colaborativo, onde as crianças usam mesmo, quanto uma atividade por aluno. Então, a professora monta, por exemplo, o primeiro ano precisa de sequência numérica.
Elas montam a sequência, as crianças entram, montam a sequência certinho e já guarda lá e a professora vê se está certo ou se não está. Então, legal. tem 2 formas de usar, ou colaborativamente ou eles vão usar individualmente. E tá dando super certo. Dá para usar no computador, dá para usar no celular, no tablet. Tá bem tranquilo, assim. Então, vocês podem ajudar a Carla um pouquinho agora? Podem? Sim. A Carla está com dificuldade no Jamboard, né? Pode ser? Pode Claro. falar, Carla. Qual que é a dificuldade? Então, eu perdi essa parte dessa atividade, né? Eu vi que vocês colocaram vários quadradinhos com palavras. Seu nome mesmo? Desculpa, não estou vendo aqui o... de fato ele aparece aqui como sendo uma atividade que não foi submetida. Então, mas se como a foi gente uma... postou pela escola, todos juntos, né? Uhum. Mas isso eu não veria problema. Se foi que identificado... um só postado. Sim. Se foi... É que o sistema, o TD, ele prevê que cada aluno faça uma submissão, mas na avaliação, como não vai ser integrado totalmente ao sistema, não tem problema nenhum. Ele vai ser avaliado e depois, externamente, a gente faz a atribuição do conceito, né? Que entregou, o grupo entregou. Entendi. Isso me deixou um pouco pensativo, sabe? Falei, então tem que postar também? Aí por isso que eu tirando essa dúvida, né? Apesar que já tinha sido parecido, mas... mas no eletrônico a gente fica um pouco cismado com isso. Não tem problema não. Que aí, se fosse o caso, né? A gente pediria até para cada integrante do grupo submeter, que fosse a mesma submissão, né? Só que individualmente fazer várias submissões iguais, só para que o sistema entendesse que todo mundo entregou, mas como a avaliação não é 100% integrada com esse sistema que a gente usa. Ok. Não tem, obrigado. Tanto faz uma forma ou outra. Pessoal, bom dia. Fala, menino. Bom dia, professor. Tudo bem, professor? Eu sei que o professor Sul já está cuidando bem de vocês, né? Mas vocês podem ser MK um dos outros também, não tem problema. Não precisa ser só um MK, pode ser parceria, né? Só pediria, se dá para vocês resgatarem aí, que acho que passou um tempinho, e tudo que vocês falam com o MKO ou recebem como aprendiz, né? Vocês anotem, guardem a anotação, porque precisa refletir. Anotem no diário pessoal, porque o processo de Vygotsky para chegar no instrumento psicológico é a reflexão. Não basta fazer as coisas e fazer bem, pessoal. Se eu não refletir, eu não chego no instrumento psicológico, tá? Então, tudo que aconteceu aqui, ou se você quiser resgatar outras coisas, né? Ou você é MKO e deu um feedback, ou recebeu como aprendiz um feedback, tá? Anote, né? Isso ajuda a crescer como instrumento psicológico, tá bom? Essa é a aplicação de Vygotsky do que a gente falou nessa aula de hoje. Não sei se ficou clara ou ficou confusa a aula. Alguma dúvida em relação ao que eu comentei, pessoal, na aula? Acho que a aula foi bastante clara, professor. Tá bom. Tudo bem, professor. Tá bom. Então, legal. Tá bom. E, logicamente, o professor Luciano resolve qualquer problema. Tá? O professor Luciano resolve qualquer problema. Daqui 2 minutos a gente volta para a reunião geral, tá, pessoal? 2 minutos, tá? Professora Maria Antônia, a senhora comentou do projeto Scopa Bits. Eu estou abrindo aqui, parece realmente interessante. Vocês já chegaram a ver? Os demais professores já chegaram a ver esse projeto? Dou aula ao vivo, que tem a minha lousinha. Meu filho estava escrevendo nela, estava de costas e eu estava com o celular e eu coloquei que eu poderia utilizar a inteligência artificial para projetar uma atividade, para acender as luzes, para controlar os meus alunos, mas que o meu dispositivo é tão inteligente que ele só funciona quando ele quer. E eu legal. Da inteligência artificial quando ela não funciona exatamente como a gente gostaria, né? Coloquei isso, não sei se está certo, mas... Ele tem vontade própria, né? Só funciona quando quer. Tá certo. Mais ou menos essa ideia, né? Da inteligência artificial meio que tomando conta, né? Exatamente. Não exatamente auxiliando, né? Esse é o grande problema aí que o pessoal pensa, né? Um dia a máquina toma conta, né? Mas é ficção.
professor Celso, eu coloquei nessa sala aqui, tá? Ele vai dar a segunda palestra pra gente, né? Mas vamos voltar para a sala geral, pessoal? Vamos voltar? E como é que volta? Não, eu vou fechar essa sala agora, todas as salas, né? E aí a gente, só para avisar, tá? Tá bom? Ok. Obrigado. Nada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Falou, Obrigado. tchau, valeu. Falou, Emerson. Obrigado. Falou. Tchau, obrigada. Voltamos. Pouco tempo, gente. Pouco tempo mesmo. Eu ia começar a perguntar agora. Nossa! No meio da discussão. Bom, então, pessoal, é que Professor Minami. Oi. Eu posso tirar só uma dúvida que surgiu no nosso grupo? Claro, por favor. Sobre a postagem das atividades. As atividades que elas são colaborativas, elas precisam ser postadas por todas as pessoas da escola ou uma pessoa da escola posta? Porque, por exemplo, aquele do escudo, eu fiz, passei para minha colega, ela fez a segunda parte e ela fez a postagem. Então, a gente colaborou, a gente dividiu o que cada uma poderia fazer, mas a postagem foi feita só por ela. E aí a minha pergunta é, eu fico com falta porque no meu não foi postado? Como que funciona? Não, o que é importante, Adma, é quem que foi a sua colega que postou? A Ana Espada. Então, ela precisa colocar, Oi, Ana, você precisa colocar o nome das duas, senão a gente não sabe que foi as duas, né? Então, se vocês colocam em algum lugar na atividade que tem as duas, a gente considera, mas a gente não consegue adivinhar, né, a colaboração. Professor, na verdade, professor, eu coloquei naquela parte do HTML, eu coloquei o meu nome e o nome dela, e coloquei tudo, coloquei o escudo já no HTML, a imagem que era para colocar, eu já coloquei o escudo. Então, não, tranquilo, se a gente acha a identificação, seja no nome do arquivo, seja no dentro do trabalho, tá perfeito, né? Às vezes a gente não consegue achar, né? Aí a gente tem problema de identificação, tá? Mas uma perguntinha rapidinha. Atividade colaborativa é só uma das pessoas posta, e colocando o nome de todos. Por exemplo, no Jamboard, né? Se coloca todo mundo que participou, faz uma etiqueta lá e coloca os nomes, tá perfeito, tá? Ou cada um põe a sua etiquetinha, tá perfeito também, né? O importante para a gente conseguir achar, por exemplo, o Fabian comentou que tem uma abreviatura AD que ele não achou de ninguém. Quem é que usa a abreviatura AD? AD. Abelha, dado. AD. Ele não conseguiu encontrar ninguém com dois nomes AD, tá? Então, não sei. Então, mas foi um problema, né? Que a gente não identificou. Deve ser agente secreto, não, professor? Não. Agente detetive, né? Adicionado. É adicionado. AD de adicionado. Cuidado com esses caras aí. Não é a Adma? Adma, tem uma Adma não, aqui. É AT, que é Adma Terzeg. Entendi, porque tem um AD aqui. A gente vai mandar um e-mail para perguntar, porque a gente só sabe que ele se identificou, ou ela, mas a gente não sabe quem é, né? Então, difícil. Só queria, pessoal, explicar a lição de casa antes de dar o café, tá? Vocês estão vendo a minha tela ou ainda não? Sim. Então. Estão me ouvindo? Tá bom. Sim. Ok. Sim. Okay. Então, a atividade conjunta foi o que vocês fizeram agora, tá? Então, só coloca no chat o nome da pessoa, da escola e a cidade, né? Pra gente identificar, tá? Então, não esqueça de colocar no chat o nome de vocês, a escola e a cidade, tá? Antes de sair pro café, tá bom? A atividade conjunta foi feita agora, certo? Não? Já essa é a presença, né? Bom, colocar no chat o nome, a escola e a cidade, tá? Bom, tá. A lição de casa agora. A lição de casa é reflexão, né? Qual é o valor de? Então, reflita sobre algum momento de aprendizado pelo qual você passou, onde houve a participação de um MKO. Lembre-se do resultado alcançado e das circunstâncias em que ocorreu. No meu caso, foi a pipa, certo? Vamos lá. B. Descreva-o
primeiro para si mesmo. Lembra do private speech, da conversa privada, né? Se possível, usando Vygotsky. Então, com conversa privada. E depois com conversa interior. A diferença é uma reflexão, tá? Uma coisa de descrição e depois uma reflexão. A conversa interior, ela tem uma reflexão, certo? Depois, tente compreender as consequências desses momentos EPD, tá? E que habilidade, competência você adquiriu. Então, se você não lembrar, não tem problema. É uma questão de... Isso aí a gente fala rascunho da redação, tá? A redação, quando tem mais elementos, ajuda você a redigir melhor, né? Tá bom? Depois, C a tarefa. A tarefa em si é o C. Faça uma redação com o título. Qual o valor de? Completando esse título, substituindo esses 3 pontinhos de acordo com esse momento, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu colocaria qual o valor de uma pipa, né? Entendeu? Qual o valor de uma pipa, né? E aí eu faria a redação em cima disso, certo? Uma redação, uma lauda, tá bom? Né? Ou o que for, livro, né? E submetendo o dia. Tá bom? Ficou clara a lição de casa, pessoal? Sim. Ficou. Tá bom. Muito boa. Tá bom. Foi a melhor até agora, que eu gostei assim, que é bem mais tranquilo. Tá bom. Verdade, Raimundo. Redação, minha cara. Mas sabe o que é isso, pessoal? É porque vocês estão refletindo já. Então, quer dizer, vocês refletem na função de professor. Vocês estão se metacognitivamente pensando em vocês, tá? É importante. Né? E a nossa atuação em sala de aula, né? Eu pensei muito nisso durante a aula hoje. Tá bom. Minami, isso é para postar no Tidia também em forma de HTML ou não? Não. Fazer através do... Escreve um documento, tá? Ou pode escrever naquela seção do Tidia que dá para escrever, né? Isso. Mas eu prefiro que vocês façam um documento legalzinho, porque gostaria que vocês curtissem essa tarefa, sabe? Sabe aquela de... Você ficou mudo, Miane. Alô? Fiquei mudo? Não, ficou não. Não. Ficou não. Tá bom. Então em PDF mesmo, né, professor? Pode ser doc, pode ser PDF, qualquer coisa, tá? Ok. Então, e vamos tomar um café então agora, pessoal? 10 minutos? Tá bom. Desculpa que a gente atrasou um pouco. Desculpa que a gente atrasou um pouco hoje, tá? Desculpa, tá? Só uma pergunta rapidinho. A frequência da manhã foi pôr no chat o nome e a escola, né? O nome, a escola e a cidade, tá? Isso, foi tá isso, bom? né? Foi isso porque vocês participaram da atividade conjunta, né? Tá bom? É porque eu não coloquei o nome completo lá não, tá? Eu só ponho 2 nomes. Não tem problema, né? Não, tá bom. Mas eu não consegui colocar. Minami, eu não consegui colocar lá no chat. Não, aqui nesse mesmo. Ah, nesse daqui, tá. Nesse chat. Pensei que era no outro. Obrigada. Nome, escola e cidade, tá bom?